Por que existe a família? Parece uma pergunta simples, mas eu percebo que a maioria das pessoas nunca parou para pensar nela. Nós perguntamos: com quem vou casar? Quantos filhos quero ter? Onde vamos morar? Mas não vejo ninguém perguntando: para que vamos construir uma família? E quando não sabemos a finalidade de alguma coisa, geralmente utilizamos essa coisa da maneira errada. Talvez seja isso que esteja acontecendo com muitas famílias hoje. Olá, meu nome é Fausto Faé França, sou o marido da Ariadne, pai do Otto, tenho 44 anos, sou advogado especialista em direito de família e sucessões e hoje quero perguntar sobre algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu casamento. Por que construímos famílias? Vivemos em uma época em que muitos enxergam a família como apenas uma consequência natural da vida. Namoram, casam, compram uma casa, têm filhos, pagam contas, envelhecem, mas geralmente nunca param para perguntar qual o propósito de tudo isso. E quando a rotina fica pesada, quando surgem os conflitos, quando aparecem as dificuldades, se não existe um propósito maior, qualquer dificuldade vira motivo suficiente para você desistir. E aí, um dos dois aparece lá no meu escritório e você já sabe bem o que acontece, né? Porque quem não conhece a finalidade da caminhada perde facilmente a vontade de continuar caminhando. Mas essa pergunta não é nova. Ao longo da história, diferentes sociedades responderam de formas diferentes por que a família existe. E entender essa evolução nos ajuda a compreender por que tantas pessoas hoje perderam o verdadeiro propósito da família. A família sempre mudou ao longo da história. Na antiguidade, os seres humanos se uniam em grupo para garantir a sobrevivência, a proteção contra predadores e a disputa por recursos. Essa união baseava-se em laços de parentesco e na força coletiva. Com o passar do tempo, a família deixou de existir apenas para a sobrevivência e começou a formar pessoas, transmitir valores e preparar as novas gerações. Apesar de todas essas mudanças, uma coisa permaneceu constante. A família sempre foi o lugar onde valores, cultura e exemplos são transmitidos de geração para geração. Hoje, costumamos acreditar que o amor e o afeto é suficiente para explicar o porquê existe a família. Mas essa é uma compreensão relativamente recente da história. Ela ganhou força principalmente nos séculos 20 e 21. Então, se a forma de organizar a família mudou tanto ao longo da história, o que nunca mudou? A sua importância. Em todas as épocas, a família continuou sendo o lugar onde as pessoas aprendem a viver em sociedade. E foi exatamente por isso que em um dos episódios da nossa série eu fiz uma pergunta muito simples. Qual é a sua referência de família? Porque grande parte das coisas que reproduzimos em casa foi aprendida observando alguém. Nós aprendemos a amar, a resolver conflitos, a administrar o dinheiro e até a educar os nossos filhos observando a família que tivemos como referência. E se você ainda não assistiu esse episódio, eu vou deixar um card aqui na tela e um link na descrição. Na minha profissão, vejo diariamente casais discutindo sobre dinheiro, sobre educação dos filhos, sobre trabalho, sobre tempo, sobre prioridades. Mas muitas vezes o problema não está nessas discussões. O problema é que cada um acredita que a família existe por uma finalidade diferente. Um acredita que a família existe para fazê-lo feliz. Outro acredita que serve para dar estabilidade. Outro acredita que existe apenas para criar os filhos. Outro acha que basta morar na mesma casa. Quando o propósito é diferente, as decisões também serão diferentes. E isso se conecta com outro episódio da nossa série. Qual o plano da sua família? Porque se cada um estiver caminhando para um destino diferente, dificilmente conseguirão construir uma família forte.
Se você ainda não assistiu esse vídeo, recomendo que o faça depois desse vídeo aqui. Vou deixar um link na descrição e um card aqui na tela. Na Aliança da Família, nós acreditamos que a família é o maior projeto que uma pessoa pode construir em toda a sua vida. Existe um patrimônio capaz de atravessar gerações. Esse patrimônio é uma família bem construída. Empresas podem fechar, dinheiro pode acabar, casas podem ser vendidas. Mas uma família estruturada deixa valores, princípios, exemplos e um legado que pode atravessar décadas, às vezes até séculos. É por isso que famílias fortes mudam o futuro de uma geração inteira. Você trabalha por sua família, economiza por sua família, deixa de fazer um montão de coisa por sua família, mas você dedica o mesmo esforço para fortalecer a própria família. Muitos trabalham para oferecer uma vida melhor, mas poucos trabalham para construir uma família melhor, e existe uma enorme diferença. A família deveria ser o lugar onde aprendemos quem somos, onde encontramos apoio quando falhamos, onde comemoramos nossas conquistas, onde somos corrigidos com amor, onde aprendemos o respeito, a responsabilidade, o compromisso e a generosidade. E tudo isso acontece muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Por isso, costumo dizer, a família é a primeira escola de qualquer pessoa. Quando a família perde esse propósito, ela deixa de ser um projeto, ela passa a ser apenas um endereço. As pessoas dividem a mesma casa, mas elas vivem vidas completamente separadas. Cada um tem seus sonhos, cada um resolve os seus próprios problemas, cada um tem olhos apenas para si. E pouco a pouco deixam de existir como família. Famílias fortes se entendem algo muito importante. O objetivo nunca foi apenas viver juntos. O objetivo é crescer juntos, construir juntos, enfrentar as dificuldades juntos, celebrar as conquistas juntos, deixar um legado juntos. Porque uma família forte não melhora apenas a vida dos seus membros, ela melhora a sociedade inteira. Toda sociedade saudável começa dentro de uma família saudável. Por isso, quero deixar 3 perguntas para vocês conversarem hoje. Primeira pergunta: por que nós decidimos construir uma família? Segunda pergunta: o que queremos deixar para nossos filhos e para as próximas gerações? Terceira pergunta: as decisões que tomamos hoje fortalecem nosso propósito ou nos afasta dele? Aliás, isso reforça exatamente o que conversamos no episódio Decisões Diárias. O futuro da sua família não será definido por uma única grande decisão, mas pelas pequenas escolhas que vocês repetem todos os dias. Se você ainda não assistiu esse episódio, eu recomendo que faça isso depois desse vídeo. Conversem sem tentar convencer um ao outro. Apenas descubra se vocês estão caminhando para o mesmo destino. Lembre-se, a família não existe apenas para deixar a vida mais confortável. Ela existe para formar pessoas melhores, para construir caráter, para criar um ambiente onde o amor, o respeito e a responsabilidade possam florescer. Porque famílias fortes não acontecem por acaso. Elas são construídas por pessoas que conhecem o propósito daquilo que estão construindo. Toda grande sociedade começa dentro da família. E toda família forte começa quando um casal decide viver com propósito. Porque o verdadeiro sucesso de uma família não está naquilo que ela conquista, está naquilo que ela forma. Se esse conteúdo falou com você, acompanhe a Aliança da Família. Porque aqui a nossa missão é clara: transformar casais em famílias estruturadas, saudáveis e prósperas. Por isso, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo com aquele casal que precisa descobrir que o casamento não é o destino, é o princípio da construção de uma família. E nunca se esqueça, famílias fortes são construídas apenas por pessoas que conhecem o propósito da família.